Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Neste vídeo nós vamos falar um pouco aqui do Livro dos Médiuns, tá? O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, feito baseado nas pesquisas que ele fez com diversos médiuns, com espíritos que se manifestavam, que cruzou essas respostas dadas para o livro, né, entre diversos médiuns como uma forma de analisar as comunicações e unificar isso, né? Então, era pesquisado em médiuns que nem se conheciam, muitas vezes de países diferentes e que informavam as respostas ao que Kardec perguntava. E o que eu vou ler aqui, gente, é bem curioso porque é a introdução do Livro dos Médiuns, que muitas vezes as pessoas pulam a introdução e vão direto para o assunto, né? Mas vejam quantas coisas interessantes Kardec fala na introdução do Livro dos Médiuns. E olha o que ele diz aqui. Lembre-se que Kardec era um estudioso, era um cientista, era formado em pedagogia, era professor de lógica. Então olha o que ele diz aqui. A experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. E estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir, né, os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos, e que muitos deveram, a leitura atenta desta obra, ter podido evitá-los. Então, Kardec prenunciou aqui, né, iniciou dizendo da importância da obra, da pesquisa sobre a prática do Espiritismo, e olha que importante que ele falou aqui, ó, princípios desta ciência. Lembrem-se, Kardec não fala em nenhum livro a religião espírita, estou formando a religião espírita, estou inaugurando a religião espírita, estou procurando adeptos para a religião espírita. Ele trata como doutrina, como ciência, como filosofia, tá? Então vejam que ele fala da importância de toda a pesquisa para auxiliar as pessoas a não caírem em erros. E olha o que ele fala na continuidade. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o Espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas em comunicação com os Espíritos. É para aplanar-lhes o caminho que esta obra está destinada em fazendo aproveitar o fruto dos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa, pensando que para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tomar o lápis para escrever. Esse tópico aqui, quem não conhece, né? Quem está começando, ele diz aqui sobre tocar uma mesa e fazê-la girar, é porque no tempo de Kardec existiam reuniões onde médiums faziam efeitos materiais, tocando mesas que se movimentavam sob o comando de espíritos. Tá? E assim que nasceu o Espiritismo, com essa primeira observação, o que está fazendo a mesa se movimentar? É a pessoa, mas a partir do momento que começou a ter respostas, notou-se que havia um princípio inteligente por trás dessas manifestações. Tá? Então vejam que Kardec fala que a obra é para auxiliar o caminho daqueles que buscam por si mesmos ter comunicações mediúnicas, tá? Por si mesmos. E ele continua e fala uma coisa muito curiosa que muitas pessoas esquecem que Kardec falou isso, tá? Olha o que ele diz aqui, na continuidade da introdução, terceiro parágrafo. Enganar-se-ia, igualmente, quem cresce encontrar nesta obra, o Livro dos Médiuns, uma receita universal e infalível para formar médiuns. Olha que importante, eu vou até pausar aqui a minha leitura para vocês entenderem e vou ler de novo. Vou até simplificar aqui. Se enganaria, igualmente, quem acreditasse encontrar neste livro uma receita universal e infalível para formar médiuns. Muitas pessoas colocam a obra de Kardec como uma obra profética, religiosa, imutável, que não pode ser adicionada, nem complementada, nem melhorada.
Mas o próprio Kardec, que não estava criando uma religião, colocou isso aqui. A minha obra não tem todas as receitas. A minha obra, ele está dizendo aqui, não é a receita universal e não é infalível para formar médiuns. Porém, muitos irmãos espíritas fanatizados por olhar a doutrina espírita como uma religião imutável, imexível, como dizia, né, um político, né? Não creem que o nosso pensamento pode se expandir, que tantas perguntas que o Espírito de Verdade disse lá no Livro dos Espíritos, que não poderia responder por falta de palavras, de entendimento, ou porque não era o momento de Kardec ou outras pessoas saberem, ele não disse que nunca poderão saber, ele disse que não era o momento. Tá? Então, às vezes, nós matamos o espírito estudioso de Kardec, cerceando a obra como uma obra profética religiosa imutável. Não estou dizendo que contém erros em Kardec, apesar dele mesmo assumir que não é uma obra infalível para formar médiuns. É uma coisa que nós devemos pensar muito, porque isto dá o sentido e a direção da doutrina espírita. Tá? Conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, então ele diz, mediunidade está em todo mundo tem o germe da mediunidade. Essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes, isso é verdade. E o seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. Então não existem pessoas que podem despertar a mediunidade em você. Isso é um efeito natural que acontece dentro de você. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas nem pintores, e nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam o emprego das faculdades naturais. Vejam que importante o que ele falou aqui. Por mais que existam cursos de mediunidade, eles nos ensinam a técnica, mas não nos dão o potencial mediúnico. É como dizer que uma pessoa aprendendo a ler partitura se torna músico. Eu não sei se tecnicamente se fala isso, mas vejam, o fato de você aprender a ler uma partitura não dá a você o talento da música, de criar uma música, não aumenta em você as habilidades para tocar, não dá habilidades físicas para você tocar um piano, lhe dá sobre a compreensão da nota, da música, da leitura da partitura, mas ela não aumenta o seu potencial. O fato de você saber misturar uma tinta e usar um pincel não torna você um Van Gogh. Né? Então olha o que ele está explicando, não basta você só ler, é algo mais, é um despertar, é conhecimento, é experiência, são vários quesitos, né? E ele continua aqui. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Porque às vezes a pessoa tem mediunidade, mas ela é num nível de percepção tão baixo, muito intuitivo e simplório, que não é a mediunidade exatamente de dar uma comunicação, tá? Mas nisso não está a finalidade única que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há uma multidão que aumenta todos os dias de pessoas que se ocupam das manifestações espíritas, guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las de maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Tá? Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que à primeira vista poderiam parecer-lhe estranha. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles
que são capazes de ver e de observar fenômenos espíritas. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo pela modicidade do seu preço ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda em multiplicando os médiuns. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil. Ao menos no momento, a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade, tá? Ou seja, sem responsabilidade, né? E das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente, nem prudente brincar. E queríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Então ele disse, né, que muitas pessoas querem um manual muito prático. Veja que lá, já na época de Kardec, assim como hoje, muitas pessoas querem que você defina as coisas em 2, 3 palavras, que você faça um vídeo de 2 minutos e diga tudo o que acontece na vida dela e resolva todas as dúvidas da vida dela, explique toda a razão da mediunidade na vida dela. Isso não acontece, porque isso depende de muito estudo, pesquisa, experiência, é muita junção de fatores. E qualquer coisa que se faça de forma rápida e você acredita que já tem a compreensão total, entenda que você pode agir com leviandade, você pode cometer erros por ser tão rápido no julgamento. E ele ainda, para finalizar aqui, que é bem extensa, mas eu não vou ler inteira a introdução, ele diz o seguinte: publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta, que é o Livro dos Médiuns, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou a adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. Então, Kardec explica, né, que não é para frivolidade. E olha o que ele fala aqui, ó, só para rememorar uma coisa que ele disse. Uma longa experiência, um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Kardec não diz aqui que recebeu profeticamente, que magicamente um espírito desceu do céu e lhe orientou a criar a religião espírita. Ele fala de estudo, dedicado, pesquisa. Então tudo isso é muito diferente. Tá? Então, meus amigos, espero que tenha feito muitos esclarecimentos para você nessa inspiração, aqui baseada em O Livro dos Médiuns. Desejo você muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.